Começa agora. Descobrindo a Revista Espírita. Os fatos, os fenômenos, as análises que auxiliaram Allan Kardec a consolidar os alicerces do Espiritismo. Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira. Anualmente, por ocasião das celebrações da chamada Semana Santa, os meios de comunicação de massa veiculam imagens de pessoas que, em nome da religião, impõem-se flagelações, muitas repetindo os sofrimentos vivenciados por Jesus, conforme as narrativas dos textos preservados no livro conhecido como Novo Testamento. Embora nas Filipinas e alguns países do Sudeste Asiático destacam-se maior e mais diversificado número de imagens, a verdade é que os fatos se repetem em menor intensidade em outras partes do mundo. Entre os séculos XVIII e XIX, em algumas regiões da França, os fatos eram observados em algumas correntes remanescentes do movimento iniciado no século XVII pelo bispo holandês Cornelius Jansen. No número da Revista Espírita de maio de 1860, Allan Kardec publicou um artigo com o título Uma Convulsionária, em que explica que uma série de circunstâncias permitiram contato com a filha de uma das principais convulsionárias da localidade Saint-Médard, situada nas imediações da cidade de Bordeaux, o que possibilitou recolher sobre essa espécie de seita algumas informações específicas. Comenta Kardec não haver nada de exagero no que se relata sobre as torturas a que voluntariamente se submetiam os fanáticos, algumas das quais denominadas grandes socorros, consistindo em sofrer a crucificação e todos os sofrimentos da denominada Paixão do Cristo. O espírito da pessoa em referência falecera em 1830. Todavia, ainda conservava nas mãos furos feitos pelos pregos que haviam sido utilizados para suspendê-la à cruz e, ao lado, traços dos golpes de lança que havia recebido. Enquanto encarnada, escondia cuidadosamente esses estigmas do fanatismo, sempre tendo evitado explicá-los aos filhos. Conhecida na história das convulsionárias como Françoise, conversou com Kardec na presença de sua filha, que desejava o encontro, tendo sido suprimidas das 23 perguntas do diálogo mantido particularidades íntimas por não interessarem a estranhos, embora se constituindo para aquela que o conheceu de perto uma incontestável prova de identidade. Revelando a muito desejar aquele contato por apreciar os trabalhos de Kardec, a despeito do que ele podia pensar de suas crenças, confirmou que acompanhava a filha ali presente, informando que era e não era feliz como espírito, por sentir que poderia ter feito melhor, ciente de que Deus levava em conta sua ignorância. Questionada se as torturas a que se submeteu a elevaram e tornaram espiritualmente mais feliz, explicou que não lhe fizeram mal, mas não a avançaram como inteligência, e se aquilo lhe foi levado à conta de mérito, disse haver no Livro dos Espíritos um item, o parágrafo 726, que dá a resposta geral, sendo ela apenas uma pobre fanática. Sobre o objetivo das convulsionárias, disse ser geralmente pessoal, tendo ocultado suas atividades dos filhos porque compreendia vagamente não ser aquele o verdadeiro caminho. Kardec destaca que, nesse ponto, o espírito da mãe respondeu por antecipação ao pensamento da filha, que desejava perguntar por que, em vida, tinha evitado falar disso aos filhos. A respeito da causa do estado de crise das convulsionárias, explicou ser uma disposição natural e superexcitação fanática, jamais desejando que seus filhos fossem arrastados por essa crença fatal, que hoje melhor reconhece como tal, e que os fenômenos produzidos entre as convulsionárias
tinham muita analogia com certos fenômenos sonambúlicos, como a penetração do pensamento, a visão à distância, a intuição de línguas desconhecidas, revelando que muitos sacerdotes magnetizavam sem o consentimento das pessoas. Sobre a origem das marcas e cicatrizes que tinha nas mãos e outras partes do corpo, falou serem pobres troféus de suas vitórias que a ninguém serviram por vezes, excitando paixões. Em observação a essa resposta, Kardec comenta: parece que nas práticas convulsionárias passavam-se coisas de grande imoralidade que haviam revoltado o coração dessa senhora e mais tarde, quando acalmada a febre fanática, a fizeram tomar aversão por tudo quanto recordava o passado. É, sem dúvida, uma das razões que a levaram a não falar do assunto a seus filhos. Depois de abordar outros ângulos dos fenômenos envolvendo-a, pergunta Kardec se ela ficaria contrariada se ele publicasse a conversa na revista, obtendo como resposta: não, é necessário que este mal seja divulgado. Você ouviu Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira.